Olá! Hoje estaremos estudando o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E temos como título o caráter do cristão. Nesse capítulo, Jesus toma uma atitude ao ver as multidões que o seguiam. Subiu ao monte, sentou-se. Seus discípulos se aproximaram. Então, começou a lhes ensinar. A palavra bem-aventurado nos mostra uma pessoa super alegre ou religiosa, abençoada, feliz. No Antigo Testamento, também dá uma ideia de alguém bem instruído, bem-sucedido, como o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E assim é o Salmo 1:1. Uma pessoa com boas posses, mesmo sem referência religiosa, como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 29. Do versículo 3 diz o seguinte: ser pobre em espírito significava passar necessidades materiais, porém de forma gradual passou a ter o sentido de aquele que depende de Deus, pois era o refúgio dos necessitados. E o pobre de espírito nada pode oferecer a Deus espiritualmente, como está no versículo 9. Nada pode merecer, depende exclusivamente da misericórdia de Deus. Do 4 diz: bem-aventurados que choram, mas eles choram pelos seus próprios pecados e os dos outros também, sentindo-se responsáveis espiritualmente por uma pessoa. É uma atitude de humildade que começa consigo mesmo. Já no versículo 5, os humildes se refere a uma atitude gentil para com os outros, observada por uma visão de si mesmo, ou seja, de se reconhecer como pecador diante de Deus. No fim dos tempos, haverá um novo céu e uma nova terra para herdar. Essa é a nossa herança. Dos versículos 6 a 7, diz o seguinte: ter fome e sede de justiça inclui retidão pessoal diante de Deus. E também, no sentido mais abrangente, Jesus se refere aos que desejam não só cumprir a vontade de Deus, como também ver a justiça ser feita em todo lugar. Serem saciados quando o reino de Deus for estabelecido. Necessitados, a misericórdia difere da graça. Ela se refere aos que sofrem com a dor e a aflição, como consequência dos seus pecados, e só age com a misericórdia os que foram alcançados por ela. Portanto, a atitude de misericórdia nossa leva a Deus a derramar a sua graça. Nós vamos lá, do versículo 8. Os limpos de coração é o que tem pureza moral e é comprometido com o reino de Deus e sua justiça. É sincero e seus olhos são bons. Procura sempre ver com os olhos de Jesus. Já no versículo 9, vamos ver os pacificadores.
são os que receberam a paz do Senhor e agora atuam como promotores da paz, para que onde quer que vá, portanto, serão chamados filhos de Deus. Já dos versículos 10 a 11, vamos encontrar os perseguidos por causa da justiça poderão enfrentar oposição, perseguição no mundo injusto. Entretanto, serão bem-aventurados, principalmente se for por causa do nome de Jesus, pois o compromisso com a justiça, sem lealdade a Jesus, é impossível. Mas vamos lá, dos versículos 12 a 16. Mesmo diante do sofrimento de injustiça provocado aos seguidores de Jesus, devemos nos alegrar e exultar, pois são coisas terrenas e o nosso futuro é bem melhor, pois somos sal da terra e precisamos ser o tempero necessário no mundo e também luz do mundo, mostrando as boas obras de Jesus em nossa vida e servindo como ponto de observação das pessoas em direção ao reino de Deus. Mas vamos lá, dos versículos 17 a 20, Jesus explica que veio cumprir e não abolir a lei. Porém, esse cumprir vai além da obediência literal à lei mosaica. Tem certamente a ideia em sua própria pessoa, caracterizar o alvo da lei e dos profetas, a consumação que o Antigo Testamento apontava quanto ao agir de Deus através do Messias e seu reino, salientando a lei em todos os seus aspectos, por menores que fossem. Já dos versículos 21 a 26, não só o ato de não matar, também pensamento de ódio, palavras de insulto, sempre levam a homicídios diante de Deus, pois são formas de acabar com a pessoa, e isso é culpa diante de Deus. Ou seja, para que voltemos ao convívio com Deus, é preciso arrependimento e jejum. Reavaliados por Deus, pois o cumprimento de observação sem isso serão inválidos. Já do versículo 27 a 32, vamos falar do adultério. O adultério não está no ato de ação. Um simples olhar com cobiça já é considerado transgressão. Se teu olho, tua mão, teu pensamento te faz tropeçar, é hora de tomar uma medida dura para se desviar dos pecados. Já dos versículos 33 a 48, nós vemos o seguinte: eu sempre aprendi com minha mãe que não deveria jurar. Isso se tornou uma prática tão comum nos nossos dias, porém com muita mentira. Nosso falar tem que ser sim, sim, não, 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 não. Pois o que passar disso, nós sabemos que é coisa do maligno. Já dos versículos, complementando do 38 ao 48, nós vemos: nada de retribuição. Se nos fizerem mal, vamos continuar fazendo o bem. Se nos derem limões azedos, vamos fazer deles uma boa e refrescante limonada. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos e até
orar pelos que nos perseguem, seguindo assim as orientações de Jesus, o nosso Salvador. Que boas orientações! Até o próximo vídeo. Deixe aí o seu like, deixe aí também o seu comentário e se inscreva aí no nosso canal para que possamos continuar trazendo boas informações para as nossas vidas. Amém?